Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre todos nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias e deixar aberta. Nós vamos ler em duas etapas hoje. Mateus capítulo 6, dos versos 19 ao 34. Vou mudar aqui um pouco a posição desse tablet aqui, ver se fica melhor. 19 ao 34. Agora nós não vamos ler. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, explicar o tema e depois a gente vai ler a primeira etapa e depois a segunda etapa. Tenho proposto no coração, desde o começo do ano, a mergulhar nessas águas profundas que é o Sermão do Monte. Para muitos teólogos, o Sermão do Monte é o cerne de todas as Escrituras Sagradas. Tudo se converge naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Confesso que nesses 10 anos que eu vou fazer agora de ministério, em novembro, vou fazer 10 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. É a primeira vez que me proponho a estudar profundamente o Sermão do Monte. Essa semana eu estava conversando com o pastor Daniel e a gente estava falando o quanto isso tem me impactado e mudado algumas concepções em relação até mesmo a saúde, né? Hoje de manhã eu compartilhei com as irmãs algumas questões aqui. E interessante exatamente isso, quando a gente olha para as Escrituras, tem um livro que foi lançado há mais ou menos 10 anos atrás, chamado Pregação Cristocêntrica, de Bryan Chapell, e ele deixa claro a forma de que devemos olhar para as Escrituras. E tem muitos pregadores, obrigado, Daniel, muitos pregadores e muitos teólogos que falam que se você propõe a ler a Bíblia, comece pelo Sermão do Monte. Leia o Sermão do Monte, leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento, depois você vá para o Antigo Testamento. Ao Sermão do Monte, eu tenho aprendido muita coisa, meus irmãos. A gente sabe que Jesus ele estava falando para os seus discípulos e para aquela multidão no qual estava esperando o Messias, na qual estava esperando um rei e um reino. E ele deixa bem claro que o reino dele não é deste mundo. Que o reino dele não era da forma que eles esperavam ou que eles imaginavam. E Jesus agora começa a ensinar sobre o seu reino, começa a ensinar sobre os valores do seu reino, sobre a ética do seu reino. E Jesus agora começa a contrapor toda aquela concepção de mundo que eles tinham, toda aquela concepção de religiosidade, os corações de alguns, passando ali pelas bem-aventuranças, mostrando de fato que aquele que chora será consolado, aqueles que sofrem injustiça será alvo da justiça de Deus, passando pela correção da interpretação da lei quanto ao divórcio, o juramento, sobre a ira, percorrendo pela a questão que era o tripé da religião judaica, que era a oração, jejum e dar esmolas, corrigindo toda a forma errada de que eles viviam esse tripé da sua religiosidade. E nós falamos sobre isso aqui. E agora Jesus ele toca num assunto que era de vital importância para aquele povo, que é sobre as riquezas, sobre o dinheiro, sobre os bens. Porque a mentalidade judaica na época de Cristo era que o rico já tinha o seu lugar garantido no céu.
Porque se ele era rico, ele já tinha a bênção de Deus e era comprovada que ele já tinha o favor de Deus sobre a vida dele. E por ele ser rico, ele poderia ter mais tempo para orar, ter mais dinheiro para dar esmola, fazer caridade, e mais condições de participar das festas judaicas, e as suas ofertas eram melhores. Enquanto um pobre tinha condição de comprar um pardal, uma rolinha, um pombinho para oferecer, o rico chegava com uma novilha cevada. Então a mentalidade judaica era que o rico já tinha o reino dos céus garantido. Não que ser rico não garanta, não, ser rico, não que ser rico já é uma passagem para o inferno. O que Jesus deixa bem claro, o que a Bíblia deixa bem claro, da impossibilidade da salvação por meio da riqueza. E Jesus deixa isso claro, Lucas deixa isso bem claro, quando ele fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Ele não quis dizer quem tem riqueza, mas diz aquele que pensa que a riqueza pode comprar o favor de Deus, aquele que pensa que o dinheiro, os bens, o tesouro, aquilo que ele tem, possa comprar o reino de Deus. Então ele está falando da impossibilidade da salvação por parte do dinheiro, porque salvação é pela graça. Jesus fala muito mais dessa questão sobre bens, dinheiro, como lidar com o dinheiro, com os bens, com os tesouros, do que fala de amor. Choca ouvir isso, né? Jesus fala muito mais de como lidar com essa questão de dinheiro, de bens e tesouros, do que o relacionamento com o próximo, o relacionamento com Deus, com o Pai. E esse texto que nós vamos falar essa noite, Jesus agora, ele embate o coração, ele combate no coração dos seus ouvintes e vai combater nos nossos algumas perspectivas erradas, alguns pensamentos errados sobre as finanças, sobre o dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro. Eu li num livro essa semana, um livro antigo, e o autor falava, o problema não é a pessoa ter dinheiro, mas o problema é o dinheiro ter a pessoa. E é exatamente isso que Jesus vai falar. Conta a história de uma mulher com um bebê de colo, ela passando por uma montanha rochosa em direção a um vilarejo. Quando ela passa por uma montanha, diz que um túnel se abre, uma caverna se abre como se instantaneamente na sua frente. E uma voz a convida a entrar nessa caverna. E quando ela entra nessa caverna com a sua criança de colo, ela vê tesouros infindáveis. Ela vê ouro, joias, pedras preciosas. E aquela voz no fundo da caverna, pegue o que quiser. E quando puder levar, não esqueça o principal. E naquele momento, ela começa a colocar joias no avental e carregar joias e tentar acumular o máximo de joias possíveis, de preciosidades possíveis, quando aquela voz novamente fala, ó, seu tempo acabou, não esqueça o principal. Diz que ela sai correndo e a caverna se fecha. E quando ela dá por si, ela esqueceu o seu filho dentro da caverna. Estava cheia de bens, de preciosidade, mas esqueceu o seu próprio filho, trancado dentro daquela caverna, pelo resto da sua vida. Um bebê de colo. Ficou rica, mas o desespero, pelo resto da vida, embateu no coração daquela mulher. Conta essa lenda. Meus irmãos, vamos abrir então, vamos ler a primeira parte, versos 19 a 24. Assim está escrito.
Não acumuleis para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, o corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está ou estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lloyd Jones, ao comentar esse texto, ele fala que ninguém pode ficar de pé sobre duas canoas. Não tem como você ficar de pé durante muito tempo sobre duas canoas. Eu não sei se a canoa na época de Lloyd Jones é diferente das de hoje, né? Não sei. Elas se separam, né? Então, o grande desafio, e eu coloquei como tema desse sermão, aonde está o teu Deus? Porque o povo de Israel no Antigo Testamento foi indagado por muitos. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E é uma pergunta que eu trouxe para mim durante essa semana, essas 2 semanas, é uma pergunta que eu trago para você. Aonde está o teu Deus? Você poderia responder? Às vezes, talvez você teria uma resposta teológica, né? Meu Deus está em toda parte. Ele é imenso, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em toda parte. Mas o que Jesus estava falando ali para aqueles discípulos, o que Jesus estava falando ali para aqueles ouvintes, levaram eles a ter uma reflexão diferente do que, de fato, ter uma resposta pronta. Porque, na verdade, hoje nós encontramos tempo para tudo, irmãos. Nós damos um jeito na nossa agenda para todas as coisas, principalmente se for para coisas que interessamos. Aquilo que mais importa em nosso coração, nós arranjamos um tempo, nós vamos atrás, damos um jeito. Mas aquilo que já não faz mais parte dos nossos interesses, não atrai mais o nosso coração, não tem mais o valor que deveria ter em nossos corações, isso a gente deixa para segundo plano, terceiro plano. Isso acontece, irmãos. E ao olharmos para esse texto, é bem claro que Jesus fala, olha, não acumuleis para vós outros mais uma vez uma indagação no meu coração, o que eu tenho acumulado? Quais são os tesouros? Quais são os bens? Quais são os valores na minha vida? Quando Jesus fala para aqueles irmãos ou para aqueles ouvintes dos tesouros, é bem claro que ele fala, olha, os tesouros dessa terra, a traça e a ferrugem vão consumir. O ladrão vai escavar e vai roubar. Porque naquela época os tesouros eram tecidos, os tesouros eram roupas cravadas de pedras preciosas, eram coisas de metais, e geralmente eram cavados e deixados num quarto secreto naquela residência, onde à noite o ladrão cavava, por ser paredes de barro, de adobe, cavava e roubavam. Onde, de fato, a ferrugem consumia.
A traça comia os tecidos preciosos. E aquilo que a pessoa passava a vida toda juntando, por um tempo de infortúnio, um tempo de uma noite, poderia perder todo o seu bem, toda a sua riqueza. E Jesus agora fala, deveríamos acumular, guardar tesouros, seus bens no céu. E nós vemos Paulo falando que a maneira da gente guardar tesouro no céu, ter os nossos bens nos céus, é a prática da piedade. Não é pecado, irmãos, a gente ter dinheiro. Não é pecado a gente ter bens. O problema é quando esses bens e esse dinheiro nos têm. Quando esses bens, esse dinheiro, passa a roubar o nosso coração. Estava vendo uma pregação do John Piper, e ele trabalha esse texto na perspectiva da ansiedade. Porque quando se entrega o coração, de fato, aquilo que você acha que vai te trazer alegria, que são os bens que você possui, você entrega o seu coração aos anseios, à ansiedade. E a questão é, irmãos, quando a gente fala da idolatria do coração, e muitas vezes nós condenamos adeptos de outra religião por serem idólatras, muitas vezes nós não temos ídolos em casa. Nós não temos imagens de ídolos em casa. Mas nós fazemos dos nossos bens, dos nossos valores, do nosso dinheiro, o nosso ídolo. E é exatamente isso que Jesus estava falando aqui. É exatamente isso que Jesus contrapõe aquela ideia de tesouro ruim e tesouro bom. Porque, na verdade, irmãos, a gente não vai levar nada. É certo que o que a gente conquista, a gente vai deixar para os nossos filhos. Herança para os filhos. Eu vou fazer um pé de meia para os meus filhos. Eu vendo um episódio sobre acumulação. Acumulação é uma doença que atinge hoje mais de 9 milhões de pessoas no mundo todo. Vi uma história de um senhor que acumulou na vida vários carros. Vários carros. E onde tinha leilão de carros antigos, ele comprava. E ele chegou a falecer. Deixou para os filhos. Nenhum dos filhos quis cuidar daquele local onde ele guardava os carros, nenhum dos filhos colocaram adiante o sonho, o projeto do pai. E aonde ficava, comprou um terreno grande, bem grande, e colocou os carros. Ali o mato cresceu, o tempo veio e consumiu praticamente todos aqueles carros. E chegou um momento que o prefeito da cidade embargou aquele local e contratou gente e chamou a família para ajudar a limpar aquele local, porque estava virando um local perigoso, a saúde pública. Eu lembro do filho falar assim, toda a vida, essa foi a vida do meu pai. E hoje não passa mais do que lixo. Tudo aquilo que meu pai passou a vida toda acumulando, hoje se tornou lixo. A ideia que Jesus queria passar, meus irmãos, sobre tesouro ruim e tesouro bom, é de fato qual é a importância e qual é a prioridade da minha vida com Deus
em relação a meus sonhos e projetos pessoais e familiares. A questão é, qual é a prioridade que eu dou, ou qual é o lugar que isso ocupa em meu coração? Se vamos para as Escrituras Sagradas e fala que tudo que nós viermos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. O quanto os meus bens, o quanto que eu tenho, o quanto que eu busco a ter, tem sido para a glória de Deus. O quanto que o meu carro, o meu dinheiro, o quanto que as coisas que eu tenho tem sido para a glória de Deus. O quanto que os meus anseios, a minha ambição, tem sido para a glória de Deus. Ou apenas tem servido apenas para me dar preocupação, ansiedade. Porque eu tenho que saber controlar muito bem. E minha vida gira em torno disso, de dinheiro, o tempo todo. Praticamente eu não tenho vida com Deus e nem vida familiar. Porque a minha preocupação é finanças o tempo todo. A minha preocupação é com dinheiro o tempo todo. E o que Jesus estava falando para ele sobre o bom tesouro e o mau tesouro era questão de prioridade, de importância, irmãos. Não é errado você ter dinheiro. Não é errado você buscar a ter uma economia, uma vida de liberdade econômica. Não é errado. O problema é quando nós não submetemos os nossos bens, não submetemos os nossos valores, o nosso dinheiro, o nosso tesouro, debaixo do senhorio de Cristo. Quando esses bens, esses valores, não glorificam a Deus, porque tem roubado a minha paz. Não tem permitido eu ter uma vida sincera e harmoniosa com Deus, uma devoção sincera, uma vida de gratidão por aquilo que Deus tem me dado. Ó Senhor, o que eu conquistei pela Tua graça. O que eu tenho pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Eu vou descansar no Senhor, certo que o Senhor vai ser glorificado com tudo aquilo que eu tenho. Mas vemos também Jesus falando dos olhos. A questão da visão. O olho bom, o olho ruim. Novamente, Jesus fala, olha, se os teus olhos forem bons, que luz maravilhosa você vai estar. Mas se os seus olhos forem ruins, que densa treva você vai estar. Aqui nada mais, nada menos, é questão de foco. Foco na vida com Deus. Foco no senhorio de Cristo. Foco na submissão à verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Que é o único caminho, a verdade e a vida. Que é o único meio da gente ter paz. Que é o único meio da gente ter alegria. Alegria verdadeira, paz verdadeira, satisfação verdadeira. Satisfação verdadeira. Tem uma missionária, muitos conhecem falar, ela ajudou muitos judeus a esconder dos nazistas com seus bens e na sua casa. Corrie ten Boom, tudo que ela tinha, ela colocou à disposição da obra de Deus em ajudar os judeus, refugiar judeus que estavam fugindo do nazismo. E ela disse que nunca se sentiu tão satisfeita, tão alegre e com tanta paz quando ela colocou os seus bens, a sua vida, à disposição da causa de Cristo.
ela foi levantada. E, segundo a história, salvou muitos. Muitos foram salvos através da vida daquela irmã. Muitos foram salvos. É claro que, para alguns filósofos e teólogos, a janela da alma é os olhos. O que nós temos buscado a ver, irmãos? O que nós temos visto? O que queremos ver? Será que nós queremos ver o avanço da causa de Cristo? Será que nós queremos ver a glória de Deus todos os dias na nossa casa, na nossa família, na igreja em que congregamos? Será que estamos comprometidos com o reino de Deus, com a causa de Cristo? De tal forma, que eu não consigo enxergar outra coisa a não ser o avanço do reino. E falar como Paulo falou, olha, importa que ele cresça e eu diminua. O que importa é a vontade de Deus. Jesus usa aqui 3 questões que se contrapõem: o bom tesouro, o mau tesouro, o olho bom, o mau olho, 2 senhorios. Não se pode servir a 2 senhores, porque há de amar um e odiar o outro. E ele deixa bem claro agora para os seus discípulos e para os seus ouvintes sobre a questão da idolatria. Porque muitos fizeram dos seus bens, muitos fizeram do seu dinheiro um ídolo. No caso aqui, Jesus chamou de mamon. O dinheiro se tornou um Deus. A vida deles estava em torno do dinheiro, dos seus bens, das suas ambições. O que ocupava primazia no coração eram os seus tesouros. O que ocupava primazia no coração eram os seus bens. O que enchia o seu coração eram os seus bens. E Jesus deixou claro: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a gente sabe muito bem, Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Será que quando nós conversamos nas rodas de amigos, em momentos que são para descontrair, no almoço, momentos que você não precisa falar de emprego, você não precisa falar de profissão, será que nós falamos de Cristo? Será que o maior tempo das nossas vidas, em momentos assim, em que eu tenho a oportunidade de falar de Cristo, eu continuo falando dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus bens, da minha profissão, da minha empresa, do meu trabalho, do meu cargo? Até mesmo no momento que eu não preciso falar disso. O quanto eu tenho falado do amor de Cristo. O quanto eu tenho mostrado o amor de Cristo. O quanto eu tenho evidenciado o amor de Cristo, a causa de Deus. O quanto eu tenho mostrado o meu anelo pela causa de Cristo. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E tem muita coisa e muitas questões que estão assumindo o lugar de Cristo nos nossos corações. Filosofias, ideologias, políticas. Gente, eu nunca vi crente brigar como eu vi crente brigar nessas últimas eleições a presidente. Como eu vi gente desistir de igreja, da fé por causa de política nessas últimas eleições para presidente. Aonde as convicções políticas, filosóficas,
partidárias estão além da causa do amor de Cristo. O que tem ocupado o teu coração é o que Jesus estava falando para aquele povo, o que tem ocupado o teu coração. Será que você submeteu o teu coração ao senhorio de Cristo? Goze aquilo que Deus tem te dado. Desfrute. A questão do senhorio, a gente olha para Raquel, quando Jacó voltou para sua casa, Raquel roubou os ídolos do pai. Segundo um antropólogo muito famoso, doutor, ele disse que a cultura antiga, pagã, antiga, não usava escritura para terrenos, mas cada terreno era representado por um pequeno ídolo. E quando a pessoa adquiria um terreno, uma chacrinha, ele tinha um ídolo daquela chácara, que era uma escritura, que mostrava que ele era dono daquela chácara. E muitos escritores, e até mesmo esse doutor antropólogo, fala que quando Raquel roubou os ídolos do pai, ela queria garantir, de fato, o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Idolatria. Mas era questão de medo. E o pai foi atrás. A gente sabe que Labão foi atrás para achar os seus ídolos, porque não queria tomar o prejuízo. Agimos da mesma forma, irmãos. Agimos da mesma forma. Quando não descansamos em Deus, quando nossos anseios e preocupações em questões financeiras têm a capacidade de roubar a nossa paz, de roubar a harmonia na nossa casa. Eu tenho vivido uma experiência na família que tem me surpreendido. Minha avó, com 96 anos, já não consegue mais ficar sozinha. Minha família não tem condição de pagar uma cuidadora de idosos. E as irmãs se revezam em tudo. Juntou todas as irmãs e se revezam. De estar em determinado tempo, os netos juntou e se revezam. Então juntou alguns netos, juntou as filhas e está cuidando da minha avó. E quando precisa de ter um dinheiro além daquilo que é normal de ter, junta todo mundo, faz a vaquinha e pronto. E graças a Deus isso não tem tido causa de briga. É incrível isso, irmãos. Mas enquanto os lares estão sendo destroçados, quantas famílias estão sendo destroçadas por causa do amor a esse ídolo chamado Mamon, esse Deus chamado Mamon. Quanto o reino de Deus, a causa da igreja local, do evangelismo, da missão, tem sido prejudicado por causa da idolatria a esse Deus Mamon. O quanto nós temos submetido os nossos bens, as nossas rendas, ao senhorio de Cristo. Era exatamente isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Exatamente isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Agora, quando nós vamos para o texto de 25 a 34, acompanhem comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto que haveis de vestir? Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiem, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis. Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus usa aqui duas ilustrações dos passarinhos. Jesus usa a ilustração do lírios. Mas Jesus deixa bem claro duas ordens aqui. Primeiro, ele pede para que a gente observe as aves. Que nem semeiam, não plantam. Eu já contei essa ilustração daquelas duas aves conversando e vendo aqueles homens correndo para cá, e uma perguntou para a outra: por que esses homens andam tão agitados para lá e para cá nessa correria toda? E um passarinho virou outro, talvez porque não conhece o Deus que nós servimos. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, que de fato nós devemos combater essa ansiedade no coração, descansando em Deus. Vivendo de fato esse Deus que nós cremos e falamos que é um Deus que cuida. Que é um Deus que sabe de todas as coisas, que é um Deus presente. Que é um Deus vivo. Muitas vezes nós falamos que servimos um Deus vivo, mas agimos como se nós servíssemos um Deus morto. Porque nós entregamos o nosso coração totalmente à ansiedade, aos anseios da vida. Como que se Deus não tivesse poder para agir. Quantos testemunhos a gente já ouviu da irmã Faidman, da ação de Deus em tantas coisas que aconteceu na vida dela, na minha vida, na sua vida. Quantas pessoas nós conhecemos que houve uma intervenção divina? Porque nós descansamos o coração em Deus e vimos que de fato nós não poderíamos fazer nada além daquilo que as nossas forças poderiam aguentar. E quantas vezes, quando nós não temos mais força, a gente vê a ação de Deus. Não foi assim? Com Pedro andando sobre as águas e afundou. E Jesus pegou ele pela mão e falou: "Ô homem de pequena fé, um homem de pouca fé." Que nós devemos olhar para esse texto, e a gente sabe que a ansiedade hoje é um mal do século. Alguns tratam a ansiedade como distúrbio, outros tratam a ansiedade como doença. E sabemos que exatamente existe um transtorno, uma doença. Mas nem toda ansiedade é doença. E a maioria concorda que a ansiedade são excessos de preocupação.
Excesso de preocupação. Task, comentando esse texto, ele cita o exemplo de um gado ruminando. Um gado que comeu um pasto ali, estava comendo um pasto, e ele mastigava, engolia, regurgitava, mastigava, engolia, durante vários dias, ruminando aquele capim. E ele escreveu lá, isso para o gado é saudável, mas para nós, seres humanos, não é saudável. Porque quando se trata de ansiedade, nós estamos ruminando o mal do passado no presente. E talvez um mal do futuro que nem vai acontecer, nós estamos ruminando no presente. E quando Jesus termina esse texto, falando, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está falando, olha, observe o quanto meu pai tem cuidado da criação. Bonita, o quanto os passarinhos, os animais vivem tranquilamente. Hoje eu fui almoçar na casa numa chácara de um irmão, e tinha muito cachorro. Tinha um cachorro com um tumor na costela, que coisa mais feia. Que trem mais feio. Outro cachorro que só tinha 3 patas, porque a pata de trás dele aqui teve que ser amputada por causa não sei do quê. Outro cachorro que estava ali, você via. Mas vou falar uma coisa, aquele cachorro, quando viu a gente chegar, não importava a dor do tumor, não importava a falta de uma perna, não importava a dificuldade, e uma alegria, o tempo todo ali do lado da gente, banando o rabo e querendo ficar perto da gente, aquela alegria constante. E ao ver aquilo, eu falei, gente, olha que interessante. Um cachorro lá com tumor na costela, não sei se está sentindo dor, outro só com 3 patas, o outro lá, né, com as suas dificuldades, e todos os 3 aqui, numa maior alegria, querendo pular na gente, a maior. Quando a gente olha para os animais, a tranquilidade, a alegria deles, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para os pássaros, temos muita coisa para aprender. Temos muita coisa para aprender, irmãos. Aí nós entendemos claramente porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. E nós não olhamos esse Deus amoroso, nós não olhamos esse Deus que cuida, esse Deus providente, esse Pai cuidadoso. Às vezes nós só temos olhos para nós, só temos olhos para muitas vezes para aquilo que nós queremos, ou aquilo que buscamos. Para terminar, eu gostaria de concluir contando uma história de um náufrago. Conta a história de um homem que naufragou e caiu numa ilha. E existia uma tribo milenar, antiga, que todo homem que aparecia, entrasse por uma porta que tinha nessa aldeia deles, se tornava o rei desse povo. E esse náufrago entrou, embreou no meio da mata, e de repente ele passou por essa porta. E ele foi consagrado rei desse povo. E ali ele foi coroado, e ali ele vivendo naquela mil maravilha, nem pensava em ir embora mais, sair daquela ilha, porque ali ele tinha tudo. Só que um dia os conselheiros chegou e ele falou, olha, você só tem mais 1 ano como rei, porque segundo a nossa lei,
Segundo a nossa lei, quem passa por aquela porta e se torna rei, só tem 1 ano de reinado, depois vai ser extraditado por uma ilha deserta de canoinha e vai passar o resto da vida naquela ilha deserta. Aí ele virou para os seus conselheiros e falou: olha, eu só tenho mais 1 ano. E tudo que eu pedi para vocês, vocês vão fazer? Vamos. E ele desempenhou, ele lutou durante esse ano todinho para transformar aquela ilha deserta um lugar bom para ele passar o resto da vida dele. O resto da vida dele. E voltando ao começo do texto, quando Jesus fala: não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem e o ladrão possa roubar, mas acumuleis nos céus o bom tesouro, no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão não consegue usurpar. Nós não pensamos na questão da eternidade, irmãos. Muitas vezes nós estamos preocupados com aqui e agora e com a nossa vida aqui e agora. E a Bíblia fala que as coisas nós passamos rapidamente. Nós somos como a erva que nasce logo de manhã, ao meio-dia murcha e seca. A nossa vida é breve, muito breve. E essa ilustração ela veio muito bem a calhar porque aquele náufrago, ele sabia que ele ia passar o resto da vida dele naquela ilha. E ele empenhou durante aquele ano todo para fazer daquela ilha, que seria o local do resto da sua vida, um local bom. Nós, como cristãos, irmãos, como verdadeiros cristãos, isso Jesus está falando também para os seus ouvintes. Nós sabemos que a nossa vida não é aqui. E na questão de prioridade, como está, de fato, a nossa preocupação em agregar valores, nosso tesouro nos céus? O que nós temos feito? Será que a nossa preocupação está mais com as coisas transitórias, terrenas, do que com as coisas eternas? Jesus disse que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não falo para você deixar de trabalhar, de lutar, de buscar para sua família. Mas o que eu falo, irmãos, o que Jesus veio falar para aquele povo era submeter, de fato, a sua vida ao senhorio de Cristo. É submeter, de fato, o seu tempo ao senhorio de Cristo, o seu dinheiro ao senhorio de Cristo. Dar primazia ao coração às coisas concernentes a Deus. E viver de fato que Deus é quem cuida de você, Deus é quem cuida da sua saúde, Deus é quem cuida de sua casa, dos seus bens, dos seus filhos. Uma coisa que eu e a Cássia sempre falamos em relação a nossos filhos, nós temos que ter confiança e fé em Deus bíblicos, de fé que nós demos para as nossas filhas. Porque se a gente viver preocupado com o que elas vão fazer, ou com as atitudes que elas vão tomar, a gente está, de fato, desconsiderando o poder de Deus por meio dos ensinamentos que a gente trouxe para ela. Todos os valores bíblicos de fé. De fato, nós fazemos aquilo que devemos fazer, irmãos. Como pai, como cônjuge, fazemos como profissionais, como parente, familiar, tios, sobrinhos, irmãos, como cristãos. Mas o quanto os valores eternos, o quanto a causa de Cristo tem ocupado a primazia em nosso coração. O quanto a causa de Cristo tem ocupado primazia em nosso coração.
que Jesus estava falando para os seus discípulos, claramente ali, era que eles deveriam descansar o coração num Deus que supre, num Deus que cuida, num Deus que ama, num Deus que abraça, num Deus que resolve, num Deus que é vivo, num Deus que fala, num Deus que escuta e num Deus que se move em direção aos seus filhos. E o desafio é, meus irmãos, para nós, aquietar o nosso coração, sossegar o nosso coração nesse senhorio de Cristo e submeter de fato a nossa vida a esse senhorio de Cristo. E viver para a glória desse Deus. Viver para a glória de Deus. Para que venhamos desfrutar da presença de Deus. Continuamente e eternamente. Porque se do contrário a gente não fizer isso, irmãos, nós estamos entregues aos nossos próprios anseios e preocupações. E o convite de Jesus aos seus discípulos, e o convite de Jesus a nós essa noite, é que venhamos, de fato, nos submeter a esse Deus. Submeter a nossa vida a esse Deus. Submeter as nossas rendas, ao nosso tesouro, ao nosso dinheiro, os nossos bens a Deus. Fazer tudo o que é possível fazer segundo as suas forças. Porque o que é passar disso, aí é com Deus. Você não consegue ir além da sua capacidade. Você não consegue ir além das suas limitações. Você não consegue ir além das suas forças. É entender que você tem um limite. E que ao chegar a esse limite, que você chega, muitas vezes você tem chegado, é entender que daí para lá você não passa, a não ser descansar em Deus. Seria muito mais fácil se a gente vivesse isso desde o princípio. Não precisar sofrer tanto, para entender que tem coisas que só Deus faz. Eu vivi isso com a Cássia. Quando ela estava com câncer, vocês sabem, eu achava que por eu viver em torno dela e fazer tudo o mais rápido possível, igual um louco, desesperado, eu ia salvar a vida dela. Através de amizades, entrando nas clínicas, tendo um jeitinho para agilizar os exames, tudo. Chegou um momento que eu vi ela morta na minha frente. E eu entrei em desespero e falei, Senhor, eu já não posso fazer nada pela minha esposa. Não posso fazer nada por ela. Está aqui, desenganada pelos médicos. Não dão mais esperança. Tudo que eu fiz, toda a correria que eu fiz, todo o meu desespero para agilizar o tratamento dela, não adiantou nada. E foi nesse momento que eu senti no meu coração grandemente Deus falando, agora é comigo. Foi necessário você passar por tudo isso para entender que tanto querer quanto realizar provinha de mim. Apenas descanse e veja a minha ação. E daquele dia em diante eu vi uma reação na vida da Cássia até ela ter alta. É necessário a gente machucar. É necessário a gente se esfolar, adoecer. Para entender, descansar em Deus. Porque é Deus quem age. É Deus quem opera. Viva para a glória de Deus. Submeta ao senhorio de Cristo. Se você tem
Dinheiro? Que bênção, tenha o dinheiro. Não deixe o dinheiro te ter. Não deixe as preocupações roubar o tempo de qualidade de vida com Deus e com a sua família. Cresça em Deus. Desfruta de Deus. Se entregue a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez na tua presença, te louvo, ó Deus, pelos teus filhos e tuas filhas que aqui vieram. Porque ao olharmos, ó Deus, para esse texto, somos desafiados, ó Deus, a sondar o nosso coração e perceber o que nós temos colocado no teu lugar. Quais são os valores que temos dado a tantas coisas circunstanciais da vida, em detrimento às coisas eternas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a enxergar essa realidade e esse fato, ó Pai, para que possamos viver para a Tua glória e desfrutar da Tua presença continuamente e eternamente, para que a paz do nosso coração não seja roubada, para que não ficamos entregues aos anseios, preocupações e tantos dissabores dessa vida. Que viemos viver, ó Pai, um Deus vivo e verdadeiro nas nossas finanças, nos nossos sonhos, projetos, na nossa casa, na nossa família. E que venhamos entender, ó Pai,